Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje do KNCA11, né? O Fiagro da Quineia, uma das maiores casas de gestão de recursos aqui do Brasil. O Quineia Crédito Agro, né? Portanto, mais um Fiagro ali, né, que atua nessa área de crédito, tá certo? O fundo está com um patrimônio aí de mais de 2 bi, tá? Ele passou por uma emissão recente que aumentou o seu patrimônio líquido, tal, atingiu mais de 54 mil cotistas, né? Cresceu bastante ali, tem tudo para ser um dos maiores fundos de Fiagro da indústria. A gente já vê também que ele está negociando com um pequeno ágio ali em relação ao seu valor patrimonial da cota, né, que está 103,7, o valor de mercado na data de fechamento desse relatório 104,85. A gente já vai ver quanto está esse pequeno prêmio. O fundo distribuiu R$ 1,01 por cota, tá? E na sua carteira ele tem uma remuneração equivalente à CDI, né? A parte que está atrelada ao CDI, obviamente, CDI mais 5,18, a parte do IPCA mais 7,90, tá certo? A gente já vai ver, claro, com mais detalhe como está essa divisão da carteira. Outra informação relevante aqui é a taxa de administração, né? 1,20% ao ano, um pouco maior que a média, porém, ele não cobra taxa de performance, o que é um ponto bastante positivo para os cotistas, tá certo? Em relação agora à movimentação, né, do mês aqui da carteira, ele alocou ali pouco mais de 166 milhões de reais e um pouco mais de 1 milhão em posições que ele já tinha. Então, as operações novas são essa aqui, né? Santo Botelho Agroenergia, que é uma empresa ali que fica em Araçatuba, São Paulo, uma usina de cana-de-açúcar, tá? Levou ali CDI mais 5%, né? Com 96 milhões de alocação, e a Superfrio, que é de galpão refrigerado, com CDI mais 3,5%. Tá? E as alocações que ele já tinha também foi no setor de cana-de-açúcar, né? Aumentando ainda mais sua exposição ao setor. A gente vai ver também como está essa divisão setorial, tá certo? Em relação ao dividendo, como eu já falei, né, pagou R$ 1,01 por cota, o que dá uma taxa equivalente aí a 108% do CDI. Lembrando, claro, que é o que a gente mais gosta, e esses rendimentos do Fiagro são isentos de imposto de renda para os investidores pessoa física, tá certo? Então, chegando já, né, um resumo aqui da carteira, a gente vê que ele está 25% da carteira alocado em PCA, 73,7% em CDI, tá certo? Aqui é a distribuição geográfica, né? Ele talvez seja o fundo mais distribuído geograficamente, com presença ali em quase todos os estados, né? Nessa parte aqui é onde ele tem presença, evidentemente, esses pontos azuis aqui. E ele também ainda conta com um percentual elevado de caixa, porque ele acabou de passar por uma emissão, e por isso a gente vê aqui, né, 15,2 aplicado em LCI e 0,4 que ele classificou como caixa, mas eu acho que dá para a gente considerar aqui tudo isso, né, como um caixa, porque afinal o core business dele, né, são os investimentos ali de crédito do setor agronegócio, né? Não creio que ele vá manter essa posição do LCI ali por muito tempo, tá? Então tá aqui a exposição por setor, tá? A gente vê que açúcar e etanol lidera com folga, 38,2%, o que não é em si nenhum problema, tem até perspectivas positivas para o açúcar em termos de preço, produtividade e tal, seguido por insumos, enfim, proteína animal, e aí, né, celulose, hortifruti, indústria alimentícia, 9,1 em outros, tá certo? E como eu te falei, né, em relação ao ágio, é de apenas 1,71% de ágio sobre o seu valor patrimonial. A gente teve uma correção grande em alguns outros fiagros, né, que teve ali que estavam sendo negociados com leve ágio ou até com bastante ágio, e corrigiu, e hoje em dia estão negociando com desconto, mas o KNCA se manteve firme e forte, tá? Em relação ao resultado, sem grandes novidades a falar, né? Como eu falei aqui, eu considero esse resultado em LCI aqui, provavelmente vai virar, né, resultado de CRA em um futuro não muito distante, e ele distribuiu mais ou menos o que ele pagou, sem muita novidade. Ele não costuma fazer tanta reserva, ele até informa aqui, né? O resultado acumulado é de apenas 0,06. É um fundo que não costuma trabalhar com muita reserva. Aliás, uma característica dos FIAGROS, né? Diferentemente de muitos fundos imobiliários que sempre gostam de ter uma reserva para distribuir, os FIAGROS geralmente, claro que eu estou falando aqui em média, né? Estou fazendo uma generalização, mas os FIAGROS geralmente eles costumam distribuir quase tudo que eles geram, tá certo? E aqui
a gente chega, né, nos rendimentos, o que dá ali uma taxa de 0,92, o que foi distribuído, né, 108 do CDI que a gente já viu, e se a gente considerar essa taxa com cross-up, né, o que é o cross-up? É você considerar a menor alíquota do investimento de renda fixa, né, que é o que você pode pagar depois de 2 anos, que é 15%, né, seria, né, você ter ali uma remuneração de um CDI, mas que paga 128% do CDI, num outro tipo de renda fixa que você pagaria imposto, né? Seria a remuneração equivalente, tá certo? Em termos de tabela de sensibilidade, isso aqui é bem bacana, tá? A gente considera, né? Vamos utilizar como exemplo que ele utilizou, a cota ali de R$ 105, você estaria levando, né, um yield esperado ali, estimativamente, de um spread, né, em relação ao CDI, de CDI mais 4,07, né, já sem o desconto da taxa de administração e considerando a taxa de administração CDI mais 2,87%. Lembrando mais uma vez, isento de imposto de renda, tá certo? E aqui a gente chega, né, na parte final e talvez mais importante aqui do relatório, que é a carteira de ativos, né? Então, de maneira geral, o fundo ele não está tão concentrado assim por ativo, né? Você vê que a maior parte, né, primeiros aqui, a maior posição está girando em torno de 4,5, 4,3, né? Esses são os 5 maiores, né, ativos individuais ali, mas, né, o indexador também, tá? Ele traz CDI, né? Até aqui tá, é alocação em CDI, a partir daqui é em IPCA, tá? Porém, como ele tem mais de um ativo de um mesmo devedor, né, eu fiz para você aqui qual seria a concentração por devedor. Né? Então, por exemplo, essa usina Itamaraty, apesar de cada ativo individualmente ser 4,2, ele tem 2, então seria ali 8,4 de concentração. Tá? No Tecnomil, ele teria 9% de concentração, apesar dessa divisão em 3 ativos. O Rio Amambaí Agroenergia, tá? Seria 9,8% de concentração, tá? Em um mesmo devedor, dividido, né? 2 ativos de 2,5, 2 de 2,4, e na Bahia Etanol, 2,9% de concentração, tá certo? E o J Macedo também, 2,9% de concentração, que ele tem um ativo que está ligado ao IPCA e outro aqui que está ligado ao CDI, tá certo? Então, você tem que tomar muito cuidado quando você for analisar uma carteira, né, dessas de crédito em geral, tá? Porque às vezes você vê uma diversificação muito grande percentualmente, percentual da carteira, mas você também tem que olhar o percentual do devedor, tá? Não significa, né, numa situação hipotética, que não é o caso nesse momento do KNCA, que fique claro, mas não significa que, por exemplo, se tiver problemas aqui nesse título especificamente aqui, da usina Itamaraty, com 4,2, não significa que o outro também vá ter, né, necessariamente, se não for o mesmo, né, CRA, né, porque cada um vai ter ali a sua estrutura de garantia, a sua taxa acordada, porém, quando a gente sabe que quando aperta, né, quando dá problema realmente no devedor e seca o caixa ali, em geral ele não vai defaultar só uma dívida, ele vai criar problema para os credores em diversos segmentos, tanto financeiro como não financeiro, e é por isso que você tem que ficar atento, e é por isso que eu fiz essa separação aqui para você por concentração de devedor, tá? Não quero me estender mais, você que ficou até o final, muito obrigado. Claro, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações para você ficar ligado toda vez que sair um vídeo novo. Grande abraço.